Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula. E nessa aula então a gente vai continuar falando de funções de várias variáveis reais a valores reais. Estamos trabalhando aí então com funções de duas variáveis, de x e y. Vamos então na aula de hoje, na primeira parte, a gente vai trabalhar sobre gráficos, vamos ver a definição do que é o gráfico de uma função de duas variáveis e a definição de curva de nível. A curva de nível ela vai ajudar a gente a montar o gráfico de uma função de mais variáveis, uma função de duas variáveis no caso. Depois a gente vai ver problemas de máximo e de mínimo, envolvendo curvas de nível, tá? E depois a gente vai falar, então na parte final desta aula, a gente vai falar sobre gráficos e superfícies de nível de funções de três variáveis, tá? Então vamos lá. Então consideremos então uma função definida aqui num certo domínio, num subconjunto do R2, chegando em R, então uma função de duas variáveis. Então a gente define o gráfico da função f como sendo o seguinte conjunto. Bom, lá na função de uma variável, quando eu tinha uma função de uma variável, como era o gráfico de uma função? A gente sempre marcava os pontos x do domínio e os valores f de x. A gente sempre marcava esses pontos para construir o gráfico. Lá no ensino médio, a gente marcava. Lá no cálculo 1, para montar os gráficos, a gente sempre marca o ponto x e o valor f de x, então, o ponto x do domínio e o valor f de x da imagem, do contradomínio. Tá? Aqui não vai ser diferente, vai ser também coletar a informação do domínio e da imagem, do contradomínio. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, em vez de eu ter só um ponto x, vai ter o quê? Um par de pontos, porque está definido em duas variáveis, está definido no R2. Então, aqui vai ser x, y, então x, y é do domínio, tá? E eu vou pegar o valor da imagem. Então, o valor da função no ponto xy também importa na hora de construir o gráfico. Tá? Então, é como se eu pegasse aqui xy um plano. Então, imagine num plano. Eu estou aqui num plano, que é o meu domínio da minha função. Vou pegar um ponto e cada ponto eu vou subir numa certa altura. Que altura que eu vou subir? Eu vou subir exatamente o valor da função f no ponto xy. Tá? Então, é f de xy. Tá? Então o gráfico vai ser o conjunto formado pelos pontos x, y, f de xy. É o conjunto do R3. Por quê? Porque ele coleta tanto informações do domínio, que é o R2, quanto do contradomínio, que é R. Então aqui tem R2, aqui é R. Então juntos dão um R3. Tá? Então o gráfico sempre junta domínio com contradomínio. Então R2 do domínio, R do contradomínio. Dá o R3, é onde vai morar o gráfico da função de duas variáveis. Tá? Então esse é o gráfico. Daí então, como que a gente pode falar de curva de nível, definir uma curva de nível? Bom, eu não falei que a cada ponto desse plano, então imagine que eu tenho um plano aqui, e esse plano, então eu vou pegar pontos e a cada ponto eu vou associar um valor, um número real, uma altura, que é o valor da função naquele ponto. Tá? Então, tem pontos que vão estar sempre na mesma altura. Tá? Então, determinando uma certa altura, essa altura vai ter alguns pontos que vão satisfazer essa altura. Essa altura constante, que eu vou chamar, sei lá, de C, essa altura vai intersectar o gráfico, em alguns pontos. Esses pontos a gente chama de curva de nível no nível C, que é o Z igual a C. Quando eu faço a altura igual a uma constante, então a gente tem uma curva de nível. Tá? É igual aqueles mapas topográficos, quando eu faço de montanha, que eles variam a cor, e tem as curvas de nível. Então, para cada altura, a gente tem uma curva. Então, a curva de nível ela vai facilitar na hora de construir o gráfico, porque uma vez que a gente sabe a curva de nível, a gente só vai erguendo cada curva de nível a altura dela, e aí com isso a gente tem uma ideia de como é o gráfico, certo? Então vamos lá. Então se eu tenho uma função de duas variáveis, então z igual a f de xy, uma função,
e C é um elemento da imagem, então é importante, C tem que estar na imagem. Por quê? Porque se eu escolho uma altura que ninguém foi erguido àquela altura, quando eu olho a interseção, vai dar vazio. Então ninguém foi erguido àquela altura. Se não foi erguido àquela altura, então não tem ninguém no gráfico que vai estar naquela altura. Tá? Então aí vai dar vazio. Por isso que a gente pede que a altura C esteja na imagem. Ou seja, vai ter alguém que vai ser erguido nessa altura C. Tá? Vai ter alguém que vai ser levado nesse valor C. Esse valor C vai estar na parte iluminada, né, que a gente fala lá da imagem, quando a gente pega a associação do que é a imagem com a lanterna. Tá? Muito bem. Então o conjunto de todos os pontos x, y no domínio que satisfaz essa equação f de x, y igual a c, ou seja, estou na altura C. Então todo mundo que é levado na altura C denomina-se de curva de nível. Então, curva de níveis da função f correspondente ao nível z igual a c. Então, z igual a c é o nível dessa curva de nível. Tá? Assim, a função ela vai ser constante sobre cada curva de nível. Por quê? A curva de nível, a função sobre os pontos que estão na curva de nível, vai estar numa altura c. Então, ela vai levar todo mundo que está numa mesma curva de nível no valor C. Então ela é constante nessa curva de nível. Tá? Beleza. Então uma observação aqui muito importante, pessoal. Note que o gráfico da função f é um subconjunto R3, como a gente acabou de falar, né? Que ele coleta informações do domínio e do contradomínio. Só que a curva de nível ela não é um subconjunto R3, ela é um subconjunto do domínio da função, ou seja, do R2. Então, quando a gente vai desenhar a curva de nível, a gente vai desenhar ela no plano. Tá? Ela desenha no plano. Aí, quando a gente vai montar o gráfico, aí a gente ergue ela, a curva de nível naquela altura, naquele nível que ela determina, para poder ter uma ideia de como que é o gráfico. Tá? Então, a curva de nível é um subconjunto do domínio, vai ser só os x, y. Eu não vou estar interessado no z, porque o z já é constante, igual a c. Eu quero saber quais são os x, y, onde o z é constante. Tá? Então, é um subconjunto do domínio. Tá? Então, detalhe, o gráfico é no R3, curva de nível é no R2.